Olá pessoal, olha nós aqui de volta outra vez. Bom, vamos voltar então com o programa Arquidiocese em Comunhão. Eu havia prometido que a gente ia voltar e nós estamos voltando agora, quase com um ano de distância, eu acho, desde o último episódio. Aconteceu tanta coisa na minha vida aqui na paróquia onde eu tô, enfim. Mas eu não queria deixar de compartilhar com vocês as riquezas que a nossa cultura possui, que a vida humana possui e que particularmente a nossa fé possui, a nossa fé que se integra com todas essas coisas. Então nós vamos voltar com o programa Arquidiocese em Comunhão. O programa Arquidiocese em Comunhão. Isso aqui para mim é uma dificuldade, vai ser uma dificuldade pro resto da vida. Eu não sei se todo mundo sabe, mas eu fiz um programa na Rádio Bom Jesus, a rádio local da igreja aqui da Arquidiocese de Cuiabá. E o nome do programa era Arquidiocese em Comunhão, então é sempre um caos. Nós vamos voltar ao programa Aparente Escuridão. O programa Arquidiocese em Comunhão ainda está no ar, tá bom? O Padre Renan é quem comanda o programa Arquidiocese em Comunhão, então basta você pesquisar aí no YouTube, Arquidiocese em Comunhão, Rádio Bom Jesus, que você vai encontrar os programas feitos pelo Padre Renan. Todos muito bons, muito cômicos. O Padre Renan é um padre muito sui generis, é um padre muito único, então vale a pena dar uma acompanhada também no trabalho dele e também no Instagram, tá bom? Bom, já que esse momento de distração me levou para promover o meu irmão, né? Vamos agora voltar então para o nosso tema aqui. Então nós vamos voltar com o programa Arquidiocese em Comunhão, só que o esquema vai ser diferente, tá? Não vai ser como da primeira vez, em que eu postava vídeos todas as quartas-feiras no mesmo horário. Não vai mais ser assim. Eu irei postar os vídeos na medida em que eu for produzindo os vídeos, na medida em que eu for gravando os vídeos. E isso vai depender do meu ritmo de estudo e das coisas que eu tenho refletido, né? Porque não basta só ler, né, gente? Quem começa a estudar as coisas sabe muito bem que muitas vezes é necessário você ler um livro, ou ler parte de um livro, ou o capítulo de um livro, ou um parágrafo de um livro e encostar ele lá, para você depois poder refletir, meditar, ruminar a respeito daquele assunto, a respeito daquele tema. A inteligência humana é um negócio assim fenomenal. A capacidade que a inteligência humana tem de meditação e de enxergar a verdade. E nós temos muita coisa para ser conhecida, muita coisa para ser meditada, muito livro para ser estudado. Mas o nosso objetivo aqui não é estudar livro. O nosso objetivo não é ter uma super biblioteca, não é ficar afetando erudição e cultura e inteligência na internet. Longe disso, né? A gente não precisa fazer pose para ninguém. Eu espero que vocês estejam comigo nessa também. Mas com toda certeza, a gente conseguir acumular esse tipo de conhecimento, esse tipo de cultura a respeito do ser humano, de quem é o ser humano, do que é o mundo em que nós estamos vivendo, do que é essa cultura que nos envolve e na qual nós estamos metidos. Isso é muito importante para a gente conhecer o nosso lugar no mundo, para a gente conhecer a verdade, e a verdade verdadeiramente nos libertar, como diz Nosso Senhor no Evangelho de São João, e para a gente trilhar esse caminho para levar a nossa inteligência ao máximo da sua perfectibilidade. A inteligência é um dom que Deus nos deu e que está aí para a gente utilizar, né? Agora, se a gente dispensa a inteligência, afasta para longe a inteligência e vai fugindo da necessidade de estudar, de ler, de meditar, de refletir a respeito da própria vida, das próprias circunstâncias e da situação que nos rodeiam, bom, é meio complicado, né? Como é que a gente vai dispensar uma coisa que é eminentemente humana? A inteligência é eminentemente humana. Como é que nós vamos abrir mão disso? E depois, diante de Deus, como é que nós vamos dizer: ah, Senhor, eu não sabia o que estava fazendo, eu não sei, eu não quis estudar, eu não quis conhecer nada, eu não quis pensar em nada. Mas a inteligência é um dom que nós recebemos de Deus, e dom precisa ser trabalhado. Como na parábola dos talentos nós vemos, né? Nosso Senhor dizer que os dons que aqueles
trabalhadores receberam, os talentos que eles receberam, deveriam ser trabalhados para serem multiplicados, né? Com isso, não me entendam mal, tá? Eu não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ser um super estudioso. A questão não é essa. Existem aqueles que têm vida intelectual, que têm vocação intelectual, melhor dizendo, o que eu acredito não seja o meu caso. E existem aqueles que sabem da necessidade de estudar e aproveitam o seu tempo para isso, para conhecer mais a realidade, né? Então o estudo ele deve se transformar apenas num instrumento para conhecer a realidade. A finalidade é conhecer a realidade. É conhecer o estado de coisas em que nós nos encontramos, o mundo em que nós estamos, quem eu sou, quem é Deus. Existe Deus? Se Ele existe, qual é a relação dele com a minha vida? E como é que eu posso lidar com a vida humana e os meus irmãos, as outras pessoas que convivem no mesmo meio social que eu? Como é que eu posso lidar com tudo isso? São questões que parecem ser óbvias, cuja resposta parece ser óbvia, melhor dizendo, mas que, no fim das contas, não tem obviedade nenhuma aqui. A gente tem que estudar mesmo, a gente tem que se aprofundar. E, às vezes, nas coisas até aparentemente mais banais, né? Uma inteligência que se coloca à procura da verdade, independentemente do ambiente de estudos, do ambiente cultural, do ponto de partida para esse estudo, ela está fazendo algo para o qual ela foi feita de fato, conhecer a verdade. Nós estamos aqui para conhecer a verdade. Independentemente do meio, do método, da luz, da força que nos ajuda para isso, né? Só para adiantar, quando nós falamos de conhecer a verdade sob a perspectiva da oração, nós estamos levando em conta a graça atual, que vem para iluminar a nossa inteligência com a luz da fé, né? Então, a ideia de conhecer a verdade, ela perpassa tanto uma vida de estudos quanto a vida de oração, com toda certeza, né? Então, nós iremos falar sobre um pouquinho de todas essas coisas aqui, né? Eu não vou me restringir a tema algum, eu vou compartilhar com vocês as coisas que eu tenho estudado, as coisas que eu tenho meditado e que eu acho que são relevantes para virem aqui para a internet. E vocês fiquem à vontade, muito à vontade, de deixar nos comentários recomendações de vídeos que vocês gostariam de ver aqui. Fiquem à vontade de mandar esses vídeos para outras pessoas, de publicar, republicar, tá bom? Para que a gente consiga colaborar ainda mais com esse movimento que nós estamos vendo acontecer aqui no nosso país, de busca por algo mais, né? De sair da internet como esse meio de mero entretenimento para transformá-la nesse meio de conhecer mais coisas e eventualmente conhecer a verdade mesmo, né? Muito bem, feita essa introdução, o que eu quero fazer com vocês hoje, que eu quero falar para vocês hoje, e numa sequência de programas que eu acho que vai acontecer, tá bom? Não vou prometer nada, já vou deixar claro, não vou prometer nada, mas eu acho que vai dar certo. Eu quero falar com vocês a respeito deste livro aqui, A Morte de Ivan Illich. Será que tem luz suficiente aqui para vocês verem? Vou pegar essa luz aqui da minha mesa. A Morte de Ivan Illich, de Lev Tolstói, ou Leon Tolstói, acho que é Lev Tolstói mesmo, né? Leon é o afrancesamento do nome dele, né? Leon Tolstói. Leon Tolstói. Esse escritor russo que escreveu essa novelinha aqui. Novela é gênero literário, tá bom, gente? Novela não é aquilo que a Globo produz. Aqueles novelão, tipo Avenida Brasil, Laços de Família, Celebridade, América, Nota de Rodapé. Vocês perceberam que eu só tô citando as antigas, né? Porque eu não sei das novas, eu não sei o que tá acontecendo. Mas essas antigas eu tenho algum conhecimento. E é só isso que eu vou falar, não vou falar mais nada. Então, A Morte de Ivan Illich, ela é uma novela escrita pelo Tolstói. E ela é considerada como que uma novela padrão, uma novela referência. Esse estilo de escrita do Tolstói, melhor dizendo, esse gênero literário que foi escrito pelo Tolstói aqui, ele se tornou referência para o gênero literário, né? Esse tipo de obra que o Tolstói escreveu se tornou referência para esse gênero literário, que é a novela. A novela é basicamente
segundo as definições que eu ouvi a respeito disso, porque também eu acho que existe ainda existe uma discussão em relação a isso, né? Mas a novela seria como se fosse um conto mais estendido. E é próprio do conto você contar a história que você está querendo contar focado em um personagem. Enquanto que o romance, ele tem inúmeros outros personagens cujas histórias vão se entrecruzando, embora haja um personagem protagonista e tal. Aqui nessa novela, nós temos como personagem principal, e é basicamente a respeito da vida dele que nós iremos... a vida dele que será apresentada aqui para nós, que é o Ivan Ilitch, né? Então, a história gira ao redor dele. E aí, gente, é o seguinte, essa é a terceira vez que eu leio este livro. Eu tô vendo aqui, eu comprei esse livro em 2021, há 4 anos atrás, e eu gostei de todas as vezes que eu li este livro, tá? Todas as vezes foram muito boas. Mas essa particularmente me pegou. Me pegou porque na medida em que a gente vai amadurecendo, espera em Deus Nosso Senhor que conforme os anos passem a gente amadureça, né? A gente vai adquirindo uma visão um pouco mais ampla da realidade, né? Vai estudando mais coisas, vai percebendo mais coisas. E esse livro, ele funcionou muito bem para mim agora e ele me ajudou a enxergar um monte de coisa. É como se cada capítulo desse livro tivesse aqui para nos dar uma informação nova e permitir que a gente medite sobre uma coisa nova. E o jeito que o Tolstói escreveu isso aqui é fenomenal. É muito claro, é uma escrita simples e tem muita coisa aqui que não está dita, mas está lá. Por isso a importância de meditar, né? Obra de literatura a gente tem que aprender a ler também, especialmente se é boa literatura, como é o caso do Tolstói, né? Que já se tornou um autor russo clássico no âmbito da literatura, né? Então hoje nós iremos comentar apenas o primeiro capítulo, são 12. Eu quero voltar para comentar outros capítulos, porque são capítulos que, embora sua escrita seja ligeiramente simples e ele esteja tratando de temas quase que ordinários da vida humana, mas eles são muito relevantes para o tempo em que nós estamos vivendo. E o que me deixou impressionado, além da habilidade do autor de pôr em palavras realidades tão simples, mas tão reais, o que me deixou impressionado é o fato de que Tolstói como que prevê como seria a nossa civilização, a nossa cultura hoje no século XXI. E, na verdade, ele já estava descrevendo a realidade da época dele, né? A Rússia ali do final do século XIX, há mais de 100 anos atrás. Esse livro conta para nós não só a morte de Ivan Ilitch, mas a vida dele e como essa vida ela foi definhando a partir de um dado momento em que ele sofre um pequeno acidente doméstico, tá arrumando a cortina, cai, bate o lado, assim, o quadril, e a partir daquele momento a vida dele, em poucos meses, vai degringolar até o seu termo derradeiro. Mas nós vamos acompanhando a vida dele e vamos vendo as decisões que ele tomou na vida e que depois acabaram gerando consequências bastante ruins, né? Eu vou começar então com vocês falando um pouquinho desse primeiro capítulo, que, na verdade, não é ainda a história principal. O primeiro capítulo é como eu esqueci o termo em inglês, daquelas cenas de filme que começam com o final, né? Você pega um filme e você vai começar o filme, e aí a primeira cena do filme é o final do filme. É como se fosse isso aqui. Então, ele começa com o final. E o que é o final aqui nesse caso? O final aqui nesse caso é o velório. E nós vamos ver no velório o seguinte, quando as pessoas recebem a notícia da morte de Ivan Ilitch e depois, posteriormente a isso, o velório. O que é que nós iremos ver aqui? Nós iremos ver uma completa indiferença em relação à vida de alguém, à vida humana. O primeiro capítulo trata do Ivan Ilitch morto e das pessoas que, ao redor dele,
o tratam como se fosse uma pessoa que nunca tivesse verdadeiramente, nunca estivesse vivo verdadeiramente, porque nunca olharam para ele como pessoa. E aqui que está o drama um pouco desse primeiro capítulo e aquilo que o Tolstói está querendo chamar a nossa atenção. Eu vou apresentar para vocês aqui as cenas, né? Os diálogos do primeiro capítulo para vocês perceberem do que é que eu estou falando, né? Porque nem é só uma simples indiferença ao Ivan Ilitch. Eu não tenho nem palavra, gente, para... Isso aqui não é recurso retórico, não, tá? É que eu realmente não tenho uma palavra para poder expressar isso daqui. É indiferença, sei lá, eles o tratam de maneira irrelevante, eu não sei o que é isso, mas isso revela tanto de nós. Vejam, estão os amigos do Ivan Ilitch reunidos, e aí eles ficam sabendo que o Ivan Ilitch morreu. Os colegas dele todos trabalham em repartição pública, eles são todos funcionários públicos, e aí eles ficam sabendo que o Ivan Ilitch morreu, e aí o narrador diz para nós o seguinte: ao ouvirem a notícia da morte de Ivan Ilitch, o primeiro pensamento de cada um dos que estavam reunidos no gabinete teve por objeto a influência que essa morte poderia ter sobre as transferências ou promoções tanto dos próprios juízes como dos seus conhecidos. Isso é bizarro, né? Uma pessoa que é importante a você, uma pessoa que vive na sua vida, que compartilha a vida com você, quando ela morre, qual é o seu primeiro pensamento? Qual é o primeiro pensamento que você tem a respeito dessa pessoa e da morte dessa pessoa? É a vaga de trabalho que ela vai deixar para você ocupar? Bom, se esse é o primeiro pensamento, existe algo de muito errado, né? Porque como é que nós tratamos as pessoas dessa forma? Isso aqui já é um indício de como está a mentalidade dessas pessoas aqui. Eles então começam a conversar a respeito desse assunto, pensando, na verdade, né? Eles pensam a respeito desse assunto, eles não falam exatamente disso, eles começam a falar, mas o que é que causou a morte dele? Eu ouvi dizer que ele estava muito ruim mesmo, aquela conversinha protocolar, sabe? Mas no fundo, qual é a preocupação deles? Quem vai assumir a vaga dele? Quem vai receber o dinheiro que ele estava recebendo? Ou seja, uma completa indiferença em relação ao que o Ivan Ilitch representa, ao que ele é. Quem é Ivan Ilitch? Não é ninguém, senão uma pessoa que está ocupando a vaga de trabalho que eu desejo para mim. Uma pessoa não, né? Porque a gente não poderia nem tratar como pessoa um cara como esse, né? Desse jeito aqui que eles estão tratando o colega dele. Muito bem. Mais para frente, o narrador diz para nós que o pensamento deles evolui e eles começam a pensar o seguinte: além das considerações suscitadas em cada um por esta morte, sobre transferências e possíveis alterações no serviço, o próprio fato da morte de um conhecido tão próximo despertou, como de costume, em cada um que teve dela conhecimento, um sentimento de alegria pelo fato de que morrera um outro e não ele. Aí está, morreu e não eu. Olha que coisa absurda. Primeiro, o cara morre. O seu primeiro pensamento é: será que eu consigo ocupar a vaga dele? Depois, o seu segundo pensamento é alegria. Graças a Deus que foi ele e não eu. Percebam que existe uma desumanização aqui. E não é algo, assim, próprio do nosso tempo, né, gente? É algo que já está acontecendo há algum tempo. E o Tolstói faz um registro dessa situação para nós nesse seu livro. O narrador continua. Aí está, morreu, pensou ou sentiu cada um. Quanto aos conhecidos mais próximos, os assim chamados amigos de Ivan Ilitch, assim chamados porque não eram verdadeiros amigos, porque um amigo de verdade não vai pensar meramente nisso daqui, ou só nisso daqui, quando da morte de alguém que eles amam. Os assim chamados amigos de Ivan Ilitch pensaram então involuntariamente que também precisavam agora cumprir umas obrigações muito cacetes
e ir às exéquias e também fazer uma visita de pêsames à viúva. Então vejam a evolução do pensamento deles, muito rápida, uma evolução muito rápida dentro desse momento aqui que eles estão vivendo. Primeiro, quem vai ocupar a vaga de Ivan Ilitch que morreu? Será que sou eu? Segundo, que bom que não fui eu que morreu, foi ele. Alegria. Terceiro, tristeza. Tristeza por quem? Pelo morto? Não, tristeza por... vou ter que ir lá no velório dele. Vou ter que aguentar toda aquela ladainha de coisas e aqueles ritos e aquela chatice. Né? Olha a desumanização. Olha a desumanização presente na nossa frente. Isso aqui é uma denúncia de nós mesmos. Esses personagens, eles não foram tirados do nada. Tolstói não os inventou a partir do nada. Tolstói está apresentando para nós tipos de pessoas reais que viviam na Rússia naquela época, no século XIX, mas que, convenhamos, não estão tão distantes assim da nossa experiência de relacionamento humano aqui, não. Não estão de maneira alguma. São pessoas reais. Representam pessoas reais, melhor dizendo. E nisso daqui a gente já vê como existe uma completa indiferença em relação à vida humana propriamente dita. E a pessoa de Ivan Ilitch. Ivan Ilitch não é uma pessoa com quem eu me importo. Ivan Ilitch é uma espécie de elemento que está ali presente. Um elemento. Um elemento que me afeta de alguma forma, mas não completamente. E se eu puder ocupar a sua vaga de trabalho, melhor. E se eu puder não me envolver com as situações de vida chata que agora eu tenho que me envolver por causa da morte dele, melhor ainda. Então, não existe preocupação nenhuma com o outro. E a falta do outro não gera nada. Não gera nada em mim. Não gera nada. Nada de relevante. E isso é bem triste, né? Isso é bem triste. A gente deveria fazer uma meditação, a gente deveria refletir a respeito da nossa própria vida e como nós tratamos as outras pessoas. Não só como nós somos tratados, mas como nós tratamos as outras pessoas. O amigo do Ivan Ilitch, ou amigo, entre muitas aspas, ele chega lá para o velório, é o Piotr, o nome dele, né? Que é Pedro em russo. Piotr. Eu não sei pronunciar russo, tá, gente? Então vocês vão me desculpar aqui um pouquinho, né? Seria Piotr? 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 Não sei. Mas é o Piotr. O Piotr, o Pedro. O Pedro vai visitar, então, vai no velório do seu amigo, entre muitas aspas. E aí, ao ver o corpo dele, o narrador diz para nós o seguinte: esse rosto expressava que fora feito o que se devia fazer, o rosto do Ivan Ilitch, né? E que se fizera corretamente. Ademais, nessa expressão, havia ainda uma censura, ou uma lembrança aos vivos. A lembrança pareceu a Piotr Ivanovitch inconveniente, ou pelo menos não lhe dizer respeito. Teve uma sensação desagradável, por isto persignou-se mais uma vez, rapidamente. Em seguida virou-se e caminhou para a porta, segundo lhe pareceu com demasiada rapidez, que contrariava as regras da decência. Olha, esse trecho aqui, ele tem contido, de maneira assim, bem enxuta, vários temas que são importantes para o livro. Então, primeiro, o rosto de um morto chamou a atenção do Piotr para o seguinte fato: a morte é real. E não tem como a gente deixar de olhar para a morte. Não para sempre, pelo menos, né? A gente pode, por um tempo, se enganar e, enfim, parar de pensar nela, mas para sempre não dá para deixar de pensar na morte, com toda certeza. E aí o rosto do Ivan Ilitch morto chama a atenção do Piotr, ele sente aquela coisa desagradável. E aí o que é que ele faz? Ele faz aquilo que é o protocolo. Ele se persigna, faz o sinal da cruz, se persigna, faz o sinal da cruz e sai dali. Lembrando que a religião deles não é o cristianismo católico, tá? É o cristianismo ortodoxo russo.
Mas ele faz o sinal da cruz, se persigna e sai dali. Mas ele sai muito rápido, o que ele acha que é um pouco contra as regras da decência da época. Ele deveria ter ido um pouco mais devagar, para não chamar a atenção das pessoas e não deixar que as pessoas o julguem como sendo uma pessoa indiferente em relação à morte do Ivan Ilitch. Aí aqui nós entramos num ponto muito, muito importante para essa narrativa, que é o parecer ao invés do ser. Toda essa cultura ao redor do Ivan Ilitch, essa cultura burguesa, essa classe média aqui que nós estamos vendo representada na morte do Ivan Ilitch, na história, ela é uma classe de gente aparente, de cultura, como é que nós poderíamos dizer? Da cultura do parecer. Eles só parecem ser alguma coisa, eles não são de fato. Então aqui o Piotr está preocupado com o que é que ele vai parecer para os outros, o que é que vão pensar dele se ele sair de maneira muito rápida do velório, virar as costas de maneira muito rápida do velório. Esse é um tema que vai perpassar o livro como um todo, e nós iremos voltar nesse tema, né? Eu realmente vou falar sobre esse tema aqui com vocês um pouco mais para frente. Mas, mais uma vez, para chamar a atenção de vocês aqui, para o fato de que não existe uma pessoa em Ivan Ilitch, para esses personagens, é claro, né? Não existe uma pessoa. Existe um elemento da vida com o qual eu tenho que trabalhar, mas uma pessoa não. Uma pessoa que eu devo tratar como fim e não como instrumento. Instrumento para minha promoção social, instrumento para o meu divertimento, instrumento para sei lá o quê. Não, a pessoa como fim, a pessoa que merece ser tratada como fim. Você é pessoa. Então eu vou tratar você como pessoa e não como um elemento que vai ser favorável ou desfavorável para mim, para minha vida, né? Isso é reduzir a pessoa ao nível de objeto. A história continua e depois que o Piotr sai desse momento do velório, chega um outro cara que é amigo deles, o Schwartz, é um nome alemão, eu também não sei se eu estou pronunciando bem isso daqui, mas é o Schwartz, que eu acho que se pronuncia Schwartz, né? Então chega o Schwartz e ele está propondo para o Ivan Ilitch, de maneira bem discreta, que logo que saiam do velório, eles vão jogar um jogo de cartas, né? Porque o que importa é a vida ser agradável acima de tudo. Esse é um outro tema que vai ser aproveitado ao longo de toda a obra, vai ser desenvolvida ao longo de toda a obra, a agradabilidade da vida. A vida deve ser decente, a vida deve ser agradável, a vida deve ser leve, como depois, posteriormente, vai dizer o narrador a respeito do Ivan Ilitch. Mas essa é a cultura ao redor, tá? Não é só a vida do Ivan Ilitch, é a cultura ao redor. Então vocês vejam que todas essas categorias para a vida decente, a vida agradável, a vida leve, elas não necessariamente elevam a vida humana, a vida do ser humano, que nem sempre é agradável, é gostosa, é fácil, é leve. Existem outros elementos na vida que precisam ser trabalhados e precisam ser considerados para que nós tenhamos uma vida real, né? Então, eles estão diante de uma realidade aqui, esses personagens. Eles estão diante de uma realidade. Qual é esta realidade? É a realidade da morte. A morte, que é uma realidade da qual ninguém escapará. Todo mundo vai passar por ela. Mas estes personagens, o Piotr, o Schwartz e depois a esposa do Ivan Ilitch, a Praskovia, eles fingem que não é com eles. Eles fingem que não vai acontecer com eles. E que eles conseguem viver de maneira muito tranquila, sem pensar na morte. Deixa eu só resolver o meu problema aqui, né? E aí, para finalizar esse capítulo, só quero comentar com vocês a atitude da esposa dele, né? A esposa dele, ela tá cumprindo todas as normas de decência do velório do seu esposo. Então ela tá lá, vestida de preto, com véu preto na cabeça, com lencinho na mão, e ela vai chorando, e ela vai chorando, e ela vai chorando. Ela faz aquela pose, entende? Ela tá fazendo aquela pose. Aí ela chama o Piotr, que é um amigo próximo, amigo, entre aspas,
próximo do Ivan Ilitch, na verdade é seu colega de trabalho, né? Que está lá no velório e que foi lá e já passou por essas cenas aqui que eu falei para vocês. Ela chama o Piotr de lado e quer conversar com o Piotr. Fica parecendo que ela quer conversar com o Piotr a respeito de coisas muito sérias, de coisas muito importantes relacionadas ao próprio Ivan Ilitch, né? E antes dessa conversa, ela começa dizendo assim para o Piotr, né? Chamando a atenção para ela mesma. Ela diz: eu faço tudo sozinha. Considero um fingimento dizer que por causa do desgosto não posso ocupar-me de assuntos práticos. Pelo contrário, se alguma coisa pode, não digo consolar-me, mas distrair-me, são as preocupações relacionadas com ele próprio. Ela está se justificando, dizendo que ela faz tudo sozinha, que ela tem que cuidar de tudo sozinha, e agora tem toda uma burocracia relacionada ao Ivan Ilitch, a respeito da qual ela precisa cuidar. Então ela está mostrando como ela é uma viúva que está trabalhando muito e se esforçando muito pelo bem da família e pelo bem do marido. Você se lembra do que eu falei aqui sobre a importância do parecer, certo? A Praskovia, que é a esposa dele, a viúva, ela é um exemplo claro disso. Depois dela fazer essa introdução, ela diz ao Piotr: mas eu tenho um caso a tratar com o senhor. Nos últimos dias, ele sofreu horrivelmente. Sofreu muito? Perguntou o Piotr Ivanovich. Ah, foi terrível. Não digo minutos, mas horas. Ele não parou de gritar. Gritou sem cessar 3 dias seguidos. Era intolerável. Não consigo compreender como suportei isso. Olha o discurso dela sempre voltado para ela, sempre voltado. Como é que eu suportei isso? Como é que eu dei conta de viver tudo isso? Era intolerável. Ouvia-se tudo atrás de 3 portas. Ao invés de ela estar com o marido, cuidando do marido na hora da morte, na hora derradeira, ela se isolou do marido. Atrás de 3 portas, ele estava a 3 portas de distância, para não precisar ouvir os gritos do marido. Assim, essa não é a atitude de alguém que está se importando com a morte de outro, né? Especialmente a morte do marido, a morte de um esposo. E aí ela diz: ah, o que tive de sofrer. Gente, esse é o típico discurso da pessoa que finge se preocupar com a outra, mas na verdade está chamando a atenção toda para si. Mais uma vez, Ivan Ilitch não significa nada para a vida dessas pessoas. Ele é só um elemento, nada mais. Mas será que ele tinha consciência de tudo? Perguntou Piotr Ivanovich. Sim, murmurou ela, até o último instante. Despediu-se de nós 1/4 de hora antes de morrer e ainda pediu que levássemos dali Volodya. De repente, Piotr Ivanovich horrorizou-se com a lembrança do sofrimento de um homem que ele conhecera tão intimamente. Mais uma vez, nós vemos aqui a realidade chamar a atenção do Piotr. A realidade dizendo para ele: acorda, é uma pessoa que morreu, uma pessoa que tem história, uma pessoa que tem família, uma pessoa que tinha desejos, uma pessoa que tinha relacionamentos, uma pessoa que era pessoa. Acorda, se importe com isso, acorda. E aí o narrador diz que ele horrorizou-se, não obstante a consciência desagradável do fingimento dele e dessa mulher. Ele reconhecia que tanto ele como a mulher estavam fingindo na cara dura, né? Os dois fingindo na cara dura. Tornou a ver aquela testa, o nariz que parecia comprimir o lábio e ficou com medo por si mesmo, né? Olha a realidade chamando a atenção do Piotr. Ele sai do mundo mental dele, em que ele julga ser a vida um lugar agradável, decente, leve, fácil de ser vivido, para olhar a realidade. Não, peraí, existe a morte aqui. Eu preciso considerar essa situação. Existe a morte aqui. E aí o narrador continua. 3 dias de sofrimentos terríveis, depois a morte, é o Piotr pensando, né? Bem que isto pode acontecer comigo também, agora, a qualquer momento. Pensou e assustou-se por um instante. Olha a realidade chamando ele. Em outras palavras, olha Deus chamando ele para pensar
naquele que é o destino dele, o destino temporal dele, a morte. Mas imediatamente, ele mesmo não sabia como, acudiu em seu auxílio a ideia costumeira de que aquilo sucedera a Ivan Ilitch e não a ele, e que não devia nem podia acontecer-lhe. Ai, meu Deus do céu, difícil, né? O cara tem a chance, ele tem a chance de encontrar a realidade, ele tem a chance de meditar a respeito da realidade e mudar a sua atitude, mas os pensamentos da época são muito mais fortes. As ideias da época são muito mais fortes. Então, aconteceu com ele, não aconteceu comigo. Eu não preciso ficar me preocupando com isso. Vai se enganando, meu irmão. Vai se enganando. Até quando você vai se enganar? Até quando? Até bater um câncer na porta? Até sofrer um acidente? E você nem vira o que vai acontecer? Até quando? Até morrer alguém muito, muito próximo mesmo a você e você perceber que a morte é de fato uma realidade inescapável? Isso é uma reflexão para nós, tá? Até quando a gente vai se enganar achando que a morte não vai chegar e que nós não temos uma responsabilidade para a vida, da vida. Bom, muito bem. Nós continuamos então, para a gente finalizar aqui. Ele então está conversando com a Praskovia, né? E aí a Praskovia diz para ele: Piotr Ivanovich, como é penoso, terrivelmente penoso, e tornou a chorar. Uma atriz, né, gente? Uma atriz, como muita gente que a gente conhece, muitas vezes nós mesmos, como nós somos atores e atrizes do palco da nossa própria vida, fingindo e encenando para os outros, ao invés de encarar a realidade. Porque é mais fácil fingir. Piotr Ivanovich suspirava, esperando que ela parasse de assoar. Estava suando o nariz, né? Meu Deus do céu, sofrendo. E aí, ela para essa situação de fingimento e volta a falar, dizendo: creia-me. E tornou-se novamente loquaz e disse o que constituía provavelmente o principal assunto que tinha a tratar com ele. Qual era o principal assunto? Qual é o assunto importante que a gente tem que tratar num velório? Questão do caixão, quem vai pagar pelo túmulo, vai enterrar no túmulo de familiar nosso, vai ter que abrir túmulo de alguém, que tipo de caixão que vai escolher, enfim, tem toda uma burocracia para resolver quando morre alguém de fato, né? Mas qual é a burocracia que essa mulher precisa resolver? Qual é o assunto importantíssimo que ela tem para resolver com Piotr? E aí o narrador nos diz que talvez o principal assunto que tinha a tratar com ele consistia em saber como obter do tesouro do governo, como obter dinheiro do tesouro, né, em consequência da morte do marido. E aí o narrador diz assim: ela fingiu pedir a Piotr Ivanovich um conselho sobre a pensão a receber, mas ele via que a mulher já estava a par até as menores minúcias, mesmo daquilo que ele não conhecia. Ela sabia tudo o que era possível abocanhar no tesouro, em virtude daquela morte, mas queria saber se não era possível, de algum modo, abocanhar ainda mais. Tudo gira em torno de dinheiro. Ela precisa de mais, mais e mais e mais. Num dado momento da história, quando ele começa a ficar doente, a Praskovia, chega a pensar assim, que já estava casada com ele há algum tempo, né? Há uns 17 anos. Ela chega a pensar assim: nossa, ele podia morrer, mas melhor não, porque se ele morrer eu vou perder o dinheiro que vem do ordenado dele, do salário dele, então é melhor que ele fique vivo. Olha o tipo de pensamento que existe no coração de uma mulher. Como esta. Fingida, falsa. Né? E com essa atitude que desvaloriza completamente a vida humana, completamente a pessoa humana. Né? O narrador então diz assim para nós: Piotr Ivanovich esforçou-se em inventar um meio de consegui-lo, mas tendo pensado um pouco e também por decência, censurado o nosso governo pela sua avareza, fez uma conversinha protocolar ali com ela, né? Disse que provavelmente não se podia obter mais nada. Então, ela suspirou e pareceu pensar num meio de livrar-se do seu visitante, porque ela já tinha conseguido o que ela queria, né? O Piotr também só era relevante para ela porque ele poderia dar informações para ela a respeito do modo pelo qual ela poderia tirar mais dinheiro ainda do governo, porque ela sabia que iria receber pensão por conta da morte dele. E aí ela, vendo que ele não poderia ajudar mais nada, ela simplesmente dispensou, como a gente
dispensa cachorro, né? Passa, sai daqui, vai! Esse é só o primeiro capítulo, tá? E eu ainda não comentei tudo. Eu deixei esses laranjadinhos aqui, é tudo do primeiro capítulo. Eu recomendo a vocês que leiam essa obra. E podem utilizar esses programas aqui como uma espécie de guia de leitura para irem meditando a obra, porque nós iremos comentar mais coisas. E, é claro, vai ter spoiler, né, gente? Como é que não vai ter spoiler ao comentar uma obra dessa? E o máximo spoiler eu já vou dar agora. Ele morre no final, tá bom? Ele morre no final. Então estejam atentos com relação a isso aqui. Então, muito bem. Fica essa reflexão primeira aqui do retorno do nosso programa para vocês, a respeito do modo pelo qual nós podemos facilmente tratar as pessoas como um meio para o nosso sucesso, para o nosso bem-estar, para a aquisição de uma vida agradável, leve, feliz, decente. E como é fácil a gente se esquecer de tratar as pessoas por aquilo que elas de fato são. Pessoas, né? Elas são pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários alguma reflexão de vocês também, que depois eu posso comentar junto também e a gente pode ampliar essa discussão aqui, tá? Eu ia trazer para vocês um pouquinho a respeito do compêndio da doutrina social da igreja, que fala sobre pessoa humana, mas acho que esse vídeo já está muito comprido, então a gente deixa para falar sobre isso um pouco mais para frente, tá? Fiquem só com a reflexão da morte de Ivan Illich e leiam o livro, que vale a pena. Logo mais a gente volta com um novo episódio para o programa Arquidiocese em Comunhão, não. Aparente Escuridão. Aparente Escuridão. Um abraço, Padre Renan, do Arquidiocese em Comunhão. Um abraço, pessoal. Deus abençoe vocês e até a próxima.